Olá, querido pai, querida mãe, aqui é a Alana Macedo. Alexo Macedo. Manter um canal de comunicação aberto entre pais e filhos é fundamental para criar laços afetivos, ampliar o amor e a compreensão. Nesse vídeo, nós faremos uma reflexão sobre esse assunto e apresentaremos algumas ideias para você refletir e pensar a respeito da importância do diálogo entre pais e filhos. Exatamente. Pais e filhos devem sempre manter esse canal aberto, canal do diálogo. Mas para esse canal ele estar aberto, precisa partir do pai, deixá-lo aberto. Desde a infância até a adolescência e sempre que o filho precisar conversar com o pai, ele ter alguém com quem conversar. Então estudiosos falam que manter o diálogo desde a infância, desde mesmo a gestação, isso desenvolve a parte cognitiva da criança, porque ela vai aprender a reconhecer a voz da mãe e do pai, e não só conversar, mas também o cantar ajuda nessa fase, e é essencial, desde antes da criança nascer. Então imagine ao longo da vida dela. É importante os pais eles manterem esse diálogo aberto com os filhos, porque quando eles crescerem, que tiverem na adolescência, vai ser mais fácil manter esse diálogo. Eu lembro até de uma experiência que eu tive, falando ainda da fase da gestação, que a criança, ela na barriga, ela reconhece melhor a voz do pai, por ela ser um pouco mais grave do que a da mãe. Então é mais fácil para a criança discernir a voz do pai do que da mãe. E quando minha primeira filha nasceu, eu fui colocar isso em prática, Eu tinha lido, e nunca tinha colocado à prova aquilo, E assim que minha filha nasceu, a enfermeira veio me dar para eu conhecer, E ela estava toda agitadinha, toda agitada mesmo. Quando eu peguei nos meus braços, que eu falei com ela, ela simplesmente se tranquilizou, como se dissesse: olha, esse aqui eu conheço. Então é muito importante realmente nós, pais, mães, mantermos um diálogo desde sempre com nossos filhos, desde a gestação, passando pela primeira infância e adolescência, até sempre, até quando eles chegarem adultos, eles sempre puderem, quando precisarem, confiarem em alguém que tem lá para ouvir eles. É interessante você falar isso, porque é justamente isso que os estudos eles indicam, Quando o bebê ele ouve a voz da mãe e do pai na barriga, ele se sente seguro, Então os batimentos cardíacos eles são diminuídos e a agitação uterina também é diminuída, Porque ele sabe, que aquela voz ele conhece, aí ele se sente seguro e se acalma com isso, Então foi o que aconteceu quando a sua experiência com a Alicia, Exatamente, nossa primeira filha. Exato. E é interessante a gente exercitar isso, como eu disse, desde sempre, como nós dissemos, E a partir do nascimento, que a criança, é muito importante a gente exercitar isso. E logo no iniciozinho, pai, mãe, por ser aquele bebezinho, costuma fazer isso com frequência, falar com o filho. Mas à medida que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo, talvez isso fique um pouco prejudicado, porque ele já não precisa mais de tantos cuidados, digamos assim, como quando ainda é um recém-nascido. E às vezes o pai e a mãe acabam perdendo um pouco essa linha de diálogo. Mas não deve se perder nunca, deve se exercitar cada vez mais, querendo saber como o filho pensa, como está o dia dele. É muito importante que o filho ele entenda que o pai ele se preocupa, que a mãe se preocupa com ele, que ele ouve ele. Exatamente, e sem contar nos benefícios, que
a conversa entre pai e filho, esse diálogo pode trazer, trará certamente para o seu filho. Ele vai saber se expressar, né, com as pessoas. E quando a gente fala de conversar, não é simplesmente também, né, sobre coisas do dia a dia, mas também sobre coisas importantes, sobre coisas, né, essenciais. E isso vai desenvolver na criança, né, a habilidade da comunicação. Eu, por exemplo, não tive essa contribuição, né, em relação aos meus pais, né, eles são ótimos pais, mas assim, eu morei, meus pais eles eram casados e eu morei em uma cidade diferente da do meu pai desde os 12 anos de idade. Então eu não tinha muito contato com meu pai, né, diariamente ali, só em épocas festivas. E com a minha mãe era mais, né, mas ela trabalhava fora, então ficava difícil esse diálogo, né, então eu não tive muito da parte de meus pais esse diálogo. Então eu me retraí, eu não sabia conversar com as pessoas. E já chegou ao ponto das pessoas me fazerem perguntas de sim e não. Isso não agora, tá? Mas quando eu era mais jovem, lá na fase de criança e até na adolescência, as pessoas faziam perguntas de sim e não, e eu não respondia. Eu ficava muda, calada, né? Como se não fosse comigo, né? Isso me atrapalhou bastante, né? E eu creio que os pais, né, eles têm essa influência direta, né, sobre essa capacidade dos filhos se desenvolverem. É claro que, né, cada filho ele é diferente, tem sua personalidade, né? Uns são mais comunicativos, extrovertidos, e outros são mais introvertidos, tímidos, né? No nosso caso, nós temos isso em casa, né? Nosso filho Alan, de 12 anos, ele é muito introvertido, né? Ele não é desse jovem que puxa a conversa, né? Que tem iniciativa de conversar. E mesmo quando há a conversa, ele ainda é um pouco tímido para conversar, para responder, até mesmo conosco, né? Exatamente. Isso acontece. O interessante é que em casa nós somos bastante comunicativos, né? E ainda assim ele é introvertido e ele não se abre, não se expressa muito. Agora imagine se nós não tivéssemos esse canal de comunicação aberto. Então isso para ele seria algo que meio que intransponível, né? Porque dentro de casa ele é exercitado o tempo todo, a gente conversa o tempo todo, a gente pergunta, né? A gente constantemente tá brincando, conversando, né? Tanto conversas formais como conversas informais, tanto falando a respeito de bobeira quanto falando a respeito de coisas sérias, né? Então a gente sempre está conversando com ele, e mesmo assim ele se retrai bastante, ele tem dificuldade de se expressar, e principalmente a respeito de sentimentos. Mas agora eu fico só pensando, imaginando se ele não tivesse isso em casa, né? Então seria mais difícil, né? Seria ainda mais difícil para ele, porque aquele primeiro contato que ele tem de pessoas que ele confia, né? Ele não tem esse retorno, essa estimulação, né? Então eu imagino que o contato com ele, com o mundo, com todas as pessoas, seria bem dificultado. Exatamente. E por outro lado, né, as meninas parece que são mais comunicativas. Eu quero falar especialmente de Alexa. A Alexa, ela tem apenas 6 anos de idade, e se a gente vai em um local, ela conversa com pessoas que ela não conhece, né? E eu não digo crianças, são adultos mesmo. Sim. Né? Não sei se você lembra, se você presenciou, nós fomos visitar uns familiares no Mato Grosso, conhecer uns familiares, e eles nos levaram num clube de piscinas lá, e ela estava no maior papo com algumas pessoas lá que eu não conhecia, né? Eu estava um pouquinho mais distante e percebi que ela estava no maior papo lá com aquelas pessoas. Eu encostei, né, para ver o que estava acontecendo, do que eles estavam conversando, né? Afinal de contas era a minha filha, então eu tinha um grande interesse. E eu cheguei lá,
ela estava no maior papo, conversando com eles, falando de onde ela era, onde ela morava, quantos anos tinha, né? E eles falando, nossa, ela é muito comunicativa, ela gosta muito de falar, né? Então ela não tem já essa inibição que o Alan tem, né? Ela é assim, dada mesmo. Exatamente. Então é muito importante nós estimularmos isso aos nossos filhos, né? Eles vão precisar se comunicar para se expressar, né? Porque nós precisamos compreender o que acontece com nossos filhos, né? Se eles confiarem em nós, eles vão conseguir se abrir, né? Então para isso nós precisamos estimular eles a falar, a conversar conosco, né? Manter sempre esse canal de comunicação aberto. Muitas vezes o pai e a mãe, eles confundem conversar com dar abertura para o filho, com dar ousadia, digamos assim, ou que se eles conversarem demais com o filho, eles vão perder a autoridade do filho. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é lógico que nossos filhos eles precisam sim compreender que o pai e a mãe são uma autoridade dentro de casa, que eles precisam respeitar os seus pais, né? Que os pais eles estão ali para dar um direcionamento para eles, né? Como pessoas mais experientes. Então, eles precisam entender pai e mãe como autoridade. Mas isso não significa que a conversa não deve ser estimulada. Você não pode conversar com seu filho porque ele vai entender errado. Não é bem assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho uma experiência dessa também na minha infância, né? Então, minha mãe sempre conversou muito comigo. Mas meu pai já não era assim, né? Ele simplesmente não sentava para assistir futebol conosco para não dar ousadia, né? Então ele realmente confundia. Não dá abertura, né? Exato, não dá abertura, não dá ousadia, como ele falava, né? Então ele confundia essa questão. Ele achava que se sentasse para conversar conosco, estaria dando liberdade, estaria perdendo a autoridade que ele tem como pai. E não é assim que acontece, né? Então, muito pelo contrário. Quando nós conversamos com nossos filhos e nós falamos exatamente o que as coisas, como as coisas são, as coisas ficam muito claras, né? Então, a forma de tratamento, todas essas coisas devem ser conversadas, né? E o filho ele vai compreender sim, né? Agora, o pai também ele precisa saber dosar isso, né? Se o filho ele começa a conversar com você de uma forma muito desrespeitosa, alguma coisa está errada, né? Então tem algum ponto ali que você não deixou claro. Qual é o seu papel na conversa com ele? Na conversa não, em qualquer momento da vida com ele, não na conversa. Mas qual é o seu papel com ele? Se o desrespeito ele está invadindo a comunicação entre pai e filho, entre mãe e filho, é porque alguma coisa não ficou clara e ela precisa ser esclarecida. Exatamente, né? E é a necessidade desse diálogo justamente para identificar, né, alguns pontos que precisam ser melhorados, né? Alguns pontos que precisam ser mexidos. Exatamente. Já, por outro lado, a falta de diálogo é indício de baixa interação. Então, os pais, eles precisam aproveitar as oportunidades dos momentos, né? E até criar novos momentos para desenvolver essa interação com o filho, né? Afinal de contas, né, nós somos os adultos, então nós temos a responsabilidade de otimizar essa interação, esse diálogo. Exatamente, né? A melhor maneira de nós dialogarmos com nossos filhos é buscar essa interação desde sempre, desde novinhos, como nós já estamos falando. Porque assim... Como nós estamos falando, né? Para manter esse canal aberto. Exatamente. E se por um acaso esse canal ele não ficou aberto por um motivo qualquer e hoje acontece de vocês não terem um diálogo com seus filhos, existe sim a possibilidade de criar esse diálogo, criar esse canal, né? A melhor maneira que se tem de você começar um diálogo com seu filho, se você não está conseguindo ter esse diálogo, é falar,
de coisas que eles gostam, né? Ainda que você não goste. Vou dar um exemplo. Como eu disse, como nós falamos, nossas filhas são bem extrovertidas, né? Elas conversam de tudo. Mas às vezes, minha filha, por exemplo, por ela já ter 14 anos, ela não tem dificuldade de conversar. Mas, por já ter 14 anos, já ter algumas coisas que ela sente, ela fica meio emburrada, e eu quero meio que interromper aquele rosto carrancudo dela, dar um pouquinho mais de animação para o dia dela, eu pergunto sobre o BTS, que é uma coisa que ela ama. Eu não gosto, sinceramente. Mas ela ama, né? Então eu sei que ela gosta. Então, por que não perguntar sobre alguma coisa, falar alguma coisa sobre? Na verdade, eu não pergunto, né? Mas eu sempre falo alguma coisa sobre, né? Alguma coisa relacionada às bandas de coreanos, né? Que ela tanto gosta, né? E aí é pano de manga, né? Exatamente. Pra ela mergulhar e aí desenvolver. A cara já desemburra, ela já começa a falar e falar e falar. Difícil depois é parar. Verdade. E assim, você falou algo importante, porque talvez para muitos pais saber quais os interesses de seus filhos é ainda um mistério, né? Então vai ser preciso você fazer um trabalho aí de busca, né? Do que seu filho gosta, né? Quais são os interesses dele. E não é difícil não, é só perceber o que é aquilo que mais toma o tempo dele, Exato. Faz ele sorrir, né? Exato. Ser feliz. Exato. Meu filho, como a gente está falando, ele é mais introvertido, mas fale sobre futebol com ele que acabou, o papo desenrola, né? Então é só você aprender um pouquinho do que seu filho gosta, do que ele daquilo que ele se interessa, pronto, né? E aí isso pode ser um ponto de partida até para falar de outras questões mais importantes. Ele já vai estar aberto, ele já vai estar dialogando com você, e aí fica mais fácil. Até entrar por caminhos de conversas mais sérias, né? De coisas que você se preocupa, alguma coisa que você quer saber, alguma coisa que está lhe preocupando, coisas desse tipo. E assim, precisa ser algo frequente, né? Algo contínuo, porque o filho ele precisa aprender a desenvolver a confiança nos pais, né? Ele precisa saber que eu posso conversar qualquer coisa com os meus pais, né? A gente precisa passar essa confiança, essa segurança que eles sentiam lá, né, no ventre quando ouviam nossas vozes, né? Eles precisam sentir agora que estão fora, né? E que eles não precisam ficar distantes, eles podem trazer todas e qualquer situação que eles estiverem passando, né? E nós estamos falando a respeito de nossos filhos adolescentes. Isso é muito mais importante na adolescência, né? Que esse canal se ele não está aberto, né? Se ele estiver aberto, ótimo, né? Mas se ele não está aberto, ele precisa ser o quanto antes começar a girar a chave, para que essa confiança ela seja gerada, né? E isso ajude, né? Nessa fase que é tão difícil, né? Que eles passam por tantas transformações, Sim. Né? E o diálogo pode ajudar eles a compreender e a passar por medos, por desafios, né? E eles poderão confiar em nós, né? Para falar sobre qualquer coisa, sobre as coisas que eles enfrentam nessa fase de adolescência em que eles estão se descobrindo. Exatamente. Eu mesmo tive uma experiência ruim em relação a isso. Como eu disse, meu pai ele não tinha esse canal aberto comigo. Minha mãe sim, mas meu pai não. E como eu sou homem, e na adolescência o corpo vai se transformando, algumas coisas vão acontecendo, alguns sentimentos novos vão aparecendo, eu não sabia quem perguntar, né? Eu tinha vergonha de perguntar para minha mãe, ela era uma mulher, né? Então como que eu vou perguntar isso para minha mãe? Então eu não sabia como tocar naqueles assuntos para minha mãe, então eu retia aquilo para mim, e como eu não tinha um canal aberto com meu pai, para quem que eu perguntava? Então algumas coisas eu precisei descobrir na marra, e aquilo foi ruim para mim,
Foi às vezes até constrangedor em alguns casos, né? Algumas coisas coisas pessoais, coisas que adolescente está descobrindo do seu corpo, coisas desse tipo, coisas que para mim foram experiências ruins, né? E se eu tivesse um canal de comunicação com meu pai, seria muito mais fácil de passar por aquelas transformações que eu tive na adolescência. Então, isso eu tento fazer da forma melhor com meu filho. Como nós já falamos diversas vezes, ele é introvertido. Então, eu tento manter esse canal o máximo aberto possível para que, quando essas coisas acontecerem, que eu sei que vão acontecer, ele tenha a segurança de vir perguntar para mim: pai, por que tal coisa está acontecendo? Por que é assim e não assado, né? Então, é muito importante eles passarem por esses momentos de forma segura. E, às vezes, não é nem tão necessário eles perguntarem tudo, porque eles são bem espertos, né? E se eles sentirem a segurança para perguntar aquilo que eles precisam, eles vão descobrir o resto, né? Então, principalmente hoje, né, que nós temos os canais de mídia tão abertos, né? Eles vão ter essa capacidade de buscar por si mesmos, né? Mas tendo a informação valiosa, a informação de segurança com aqueles que eles podem confiar, porque nem sempre se pode confiar naquilo que se vê nos sites, na internet, na televisão, né? Nem sempre. E exatamente, né? Então, pais de adolescentes que não mantêm esse canal aberto podem acabar tendo surpresas desagradáveis, né? A respeito dos comportamentos e hábitos do filho, né? Então, assim, além do que, como você falou, né? Vai ficar um espaço vago, né, da imagem de exemplo que nós podemos passar para os nossos filhos através desses diálogos, dessas conversas, e pode acabar sendo preenchida, né, por coisas, né, por uma novela, por alguém que não tenha os princípios que você queira que o seu filho leve ao longo da vida. Agora passaremos algumas dicas, né, de como a gente pode manter esse canal aberto e como a gente pode destravar em alguns momentos algumas situações que são mais difíceis de se fazer. Exatamente, né? Por exemplo, a gente precisa aproveitar as oportunidades, né, para criar esse diálogo, para iniciar esse diálogo. Com nossos filhos que nós levamos na escola, né? Então essas idas e vindas são ótimas oportunidades para a gente poder desenvolver esse diálogo com eles. Exatamente. Quando você está dirigindo o seu carro, o seu filho está lá na parte de trás, é também uma ótima oportunidade. Por quê? Porque o olhar, né, direto, penetrante, ele pode deixar o filho mais inibido, né, do que falar com você. Mas se você tá lá, você tá olhando para frente, né, e você conversa com ele, você pergunta alguma coisa para ele, você não tá olhando diretamente para ele. É uma oportunidade dele se abrir ali, ele vai poder falar mais um pouco porque ele não tá vendo você olhando diretamente para ele. Exatamente, né? Sem contar as oportunidades que a gente faz as refeições juntos, né? Por exemplo, almoço, jantar, quem tem esse privilégio, né? Que hoje em dia a vida é tão corrida, né? E muitos não têm esse privilégio de fazer as refeições com seus filhos, mas aqueles que têm são uma ótima oportunidade para poder conversar, né? Então, deixar de lado os dispositivos móveis, desligar a televisão e conversar, né? Com a família, com os filhos. Aqueles que não têm, quando tiverem, não percam essa oportunidade, né? Se a vida é tão corrida que você não consegue sentar na mesa com seu filho, quando tiver aquele final de semana que você não está trabalhando, não almoce cada um no seu momento. Aproveite essa oportunidade, almoce junto com seus filhos, né? E não perca essa oportunidade de jeito nenhum de conversar com eles, abrir esse canal de comunicação. Uma outra dica, né, para quando vocês estiverem conversando, né, é deixar de lado o celular, televisão,
né? Qualquer coisa que desvie sua atenção, né? Nesse momento de conversar com seu filho. Então, quando você está conversando com alguém, né? E a pessoa está ali, ó, no celular, né? Você se sente ignorado, né? Não percebido, né? Então, é preciso dar atenção, né? Real, direta, para a pessoa com quem você está conversando. Nesse caso, é que nós estamos falando com o filho, né? Exatamente, né? Então é preciso tirar toda e qualquer distração, seja ela dispositivos móveis ou qualquer outra coisa. Vamos dar um exemplo, né? Então, tem filhos pequenos, né? Todos eles gostam de chamar a atenção dos pais, né? E muitas vezes em momentos bem ruins, né? O pai tá bem ocupado, o pai tá lá fazendo as coisas e o filho tá lá, pai, mãe, né? Então, aquele é um momento bom para dialogar com o filho? Não, não é bom. Mas você pode deixar claro para ele que ele vai ter o tempo dele. Então, manda ele aguardar um pouco. E aí depois você dá atenção para ele, né? Então, nem que seja por alguns segundos, né? Manter esse diálogo com ele, falar, olha, deixar essa comunicação clara, né? Eu vou lhe dar um tempo para você falar, né? Então, ele vai se sentir abraçado, vai se sentir que é importante, né? Porque você não vai falar com ele naquele momento, mas você vai ouvir o que ele tem a dizer, né? Então, ele vai entender isso. Exatamente. E outra coisa que eu acho que é importantíssima e a gente precisa colocar em prática é o aprender a ouvir, né? Quando nós falamos, né, entre duas partes, né? A pessoa daqui vai falar e a de cá vai falar, né? Há momentos de falar e há momentos de ouvir. Então precisamos aprender a ouvir nossos filhos e não só falar. Não é uma palestra, né? Não é um monólogo que só uma pessoa fala e a outra ouve. Isso não é diálogo, né? E muitas vezes o inverso pode até ser legal, né? Quando eles querem falar e nem sempre querem ouvir a nossa opinião. Às vezes eles querem só se comunicar mesmo. Às vezes eles querem falar sobre o dia deles, né? Então aconteceu até com você. Eu tava rindo por causa disso, né? A Alicia, sempre que ela chega da escola, ela já começa a falar como foi o dia dela, como foi as colegas, o que fizeram, que não sei o quê. Falar a respeito dos detalhes, né? E aí eu vou, no meio que ela tá falando e contando, eu já vou falando a minha opinião, dando o meu pitaco, falar, porque você fez assim assado, você poderia, enfim. E ela, mãe, deixa eu falar, não me interrompe, eu só quero falar. E achei engraçado que um outro dia ela falou isso, né? E a prima dela estava bem na sala e falou, não é? Minha mãe fez a mesma coisa. Elas não sabem só ouvir, elas querem ficar falando. Exatamente. Então, eles sentem essa necessidade de falar conosco, né? Então, precisamos aproveitar essa necessidade que eles têm de conversar e aprender a ouvir. Né? Se for o caso da gente não falar nada, beleza, né? É preciso o quê? A gente manter o contato, né, físico ali, o olhar nele, a atenção nele, né? E podemos gesticular, né, para ele entender que nós estamos prestando atenção. Porque não adianta nada também você deixar ele falar e tá ali, ele falando e você olhando para a televisão, olhando para onde quer que seja, não prestando atenção. Isso daí é péssimo. Péssimo. Mas se você está atento, né, dando sempre aquele sinal, sim, e aí, sim, como foi, né, dando sinais verbais ou gesticulando de que você está atento ao que ele está falando, né, porque se ele quer falar, ele quer alguém para ouvir e não alguém que um poste lá, né, senão ele chegava e conversava com os postes na rua, né, nem precisava chegar com o pai. Verdade, assim, outra coisa importante também como a gente falou, né, há filhos que não têm essa facilidade, né, não sentem essa facilidade de conversar sobre seu dia a dia, conversar sobre qualquer coisa em relação com seus pais, né, e isso precisa ser estimulado, né, isso precisa partir de nós. Então nós, para criarmos, né, essa interação, podemos começar contando a respeito de nosso dia a dia, algo
importante que aconteceu, né? E aí a gente pode começar a desenvolver ali com o nosso filho para que haja essa interação e de repente, né, ele queira contar algo que aconteceu do dia dele. E como você falou, nós podemos usar um direcionamento, né? Nós podemos direcionar a conversa, né? Contar a respeito do nosso dia e aí fazer perguntas em relação ao dia dele, né? Como foi, como aconteceu. Não perguntar de maneira generalizada, geral, né? Exatamente, porque se você perguntar de maneira genérica, né, principalmente as crianças, né, até mais difícil do que os adolescentes. As crianças, quantas coisas aconteceram na escola, né? Então a memória deles, memória de longo prazo, ela vai se desenvolvendo com o tempo, né? Principalmente as crianças, elas têm mais dificuldade de manter assim, uma memória de longo prazo, né? Então, se você perguntar genericamente como foi o dia dele, ele vai... Foi bom. Ele vai responder o quê? Ele vai responder que detalhe, né? Então, ele vai ficar sem saber o que falar, né? Então, esse canal ele vai ser uma tentativa de abrir e vai se fechar logo rapidamente. Então é importante a gente ser específico, fazer perguntas específicas, né? Você gostou do lanche? Teve alguma discussão com algum coleguinha? Coisas desse tipo, coisas específicas para que você consiga começar a conversa com ele, né? Depois você pode falar de formas mais gerais depois que ele já começou a conversar com você e aquele canal já está aberto. Mas para iniciar é interessante se iniciar ou falando de você, né, no caso dos jovens, né, e de crianças menores, né, falando de coisas específicas, perguntando de coisas específicas para que eles consigam começar a falar. Exatamente, né? E algo importantíssimo quando houver o diálogo, a conversa, especialmente quando eles falarem de coisas que são de interesse deles, né? É bom, né? É bom não, é importantíssimo nós não julgarmos, né, o que eles gostam. Por exemplo, você falou a respeito de que a Alicia gosta do BTS, né? E ela frequentemente vem falar conosco a respeito desse assunto, né? Eu também não gosto muito não quando ela vem falar a respeito do assunto, né? Que ela vem toda empolgada e tal. Eu falei, nossa, eu fico imaginando na minha mente, né? Se ela usasse essa empolgação para aprender algo, para aprender a respeito de algo que realmente vai fazer uma diferença na vida dela, né? Mas eu não falo isso, né? Porque se eu for falar, ela vai virar uma fera, vai ficar chateada e não vai falar mais a respeito deles para mim, né? E nem de outras coisas, e nem né? de outras coisas, porque exato. Se aquilo que interessa para ela não me interessa, o pai e a mãe não tá nem aí para ouvir, será que as outras coisas ela vai querer falar? Vai não. Não vai haver a confiança e a segurança de trazer sobre qualquer assunto. É por isso que a gente fala do canal aberto, para que eles se sintam à vontade, seguros, confiantes de trazer sobre qualquer assunto, até mesmo aqueles que nós não toleramos, não gostamos muito, né? Não temos muita afinidade, mas como eles sentem essa segurança, eles virão até nós falar a esse respeito, né? E não julgar. Beleza, é o que ele gosta. Que boneca, minha filha gosta de brincar de boneca, beleza. Brincar de boneca é saudável, é bom, né? A gente não vai julgar, não brinca de boneca não, vai fazer outra coisa. Enfim. Exatamente. Então, quando a gente mantém esse canal aberto, você acaba até aprendendo a gostar de algumas coisas, né? Como a gente já falou diversas vezes aqui do BTS, a gente tem até algumas músicas que a gente gosta, né? Por quê? De tanto estimular ela e respeitar o gosto dela e conversar com ela a respeito dessas coisas, né? Então acaba que você consegue transformar o seu dia, até a sua forma de pensar, né? E aquilo que talvez te trouxesse alguma repulsa, você vai ficar mais normal, de tanto que você consegue manter esse canal com seu filho. É muito importante manter o canal aberto com o filho, de conversa, de confiança, para que seu filho ele saiba que ele pode conversar com você, né? Na infância isso é importante,
mas quando eles estão crescendo, isso é fundamental. É fundamental, porque a adolescência é um momento de insegurança, de mudanças. Ele não é mais criança, mas também ele não é adulto ainda. Então ele está tentando se encontrar. E quando ele não sente essa segurança de alguém que já passou por aquilo, ele vai ficar perdido, e muitas vezes ele vai buscar em locais que não são de nosso agrado. Então é muito mais importante nós mantermos o canal aberto para que eles busquem em nós, que é muito mais seguro. Pessoas que amam eles, pessoas que estão ali para ajudar, que se importam realmente com eles, porque o mundo não se importa com seu filho. Não pense que se importa com seu filho, que ele não se importa. O que ele é benéfico para ele. Então é muito importante que os pais eles sejam um porto seguro para seus filhos, um canal aberto de comunicação com o qual eles podem contar a todo e qualquer momento. Por fim, a última dica é especialmente para os pais que têm filhos adolescentes. É essencial conversar a respeito de coisas cruciais, coisas essenciais, tais como sexo, drogas, bebidas, enfim. Coisas que realmente vão fazer grande diferença para eles se eles tomarem um caminho indesejado, um caminho que você não acha interessante. Então essas coisas cruciais precisam ser tocadas, precisam ser conversadas com seus filhos. É lógico que tem momento para tudo. Então nós precisamos ter tato para saber quando que o filho ele já tem essa condição de ouvir a respeito disso. Exatamente. Tem alguns que já conseguem entender um pouco mais cedo, outros não, mas a gente precisa tocar nesses assuntos. Coisas cruciais são importantíssimas, e os filhos eles precisam saber que os pais eles estão preocupados a respeito daquilo, que eles se importam com aquilo. Exatamente, eles estão ali para qualquer coisa, como a gente vem falando desde o início, manter esse canal aberto para que tanto de coisas banais, coisas de interesses deles que não nos interessam, mas quanto de coisas sérias, coisas que são cruciais, para o desenvolvimento deles, para que eles tragam para nós. E como o Alexson falou, a gente perceber quais são os momentos em que nós devemos ensinar da maneira correta, porque se nós não ensinarmos, alguém vai ensinar. O mundo, alguém vai ensinar, e talvez não seja da maneira como você gostaria que seu filho aprendesse. Exatamente. Então é isso, esse nosso vídeo, essa nossa reflexão a respeito da importância do diálogo entre pais e filhos. Que possamos fazer os ajustes, que possamos iniciar, quem ainda não tem esse canal aberto, começar a abrir esse canal, e aqueles que já têm, manter, e com frequência ter esse diálogo tão importante, para estreitar os laços, para aumentar o amor, a compreensão entre essa relação tão importante que nós teremos e eles terão na vida deles. Tchauzão.